aprendi a fazer cerveja no Brasil com meu pai. Ele começou a fábrica de cerveja em Belo Horizonte em 2004. Em 2008 eu resolvi trabalhar com ele. Depois de 2 anos eu falei, não, esse negócio não tá dando certo, trabalhar com meu pai a vida inteira não vai dar não. Aí eu fui morar em Roma e aos poucos eu fui voltando para cerveja, ganhando experiência, trabalhando numa loja de cerveja e visitando cervejarias e conhecendo cervejeiros. Quando eu decidi que eu estava a fim de voltar a produzir cerveja mesmo, que resolvi vir para Londres, aí eu pensei uma coisa, pô, eu gosto de pedalar e quero ir para Londres, eu vou para Londres de bicicleta. Fiz o caminho passando pelos Alpes e depois fiz uma volta na Alemanha para poder conseguir visitar mais cervejarias possível, passando pela Bélgica. Isso me ajudou pra caramba, porque eu em 3 semanas eu fui visitando cervejarias aqui em Londres até eu conseguir um emprego. Foi uma boa coincidência, né? Uma sorte que a cervejaria estava prestes a fazer o próximo passo e se tornar grande, né? É uma fábrica que faz parte dessa nova onda de cervejarias artesanais que quebram com a tradição, essa evolução que aconteceu nos últimos 20, 30 anos nos Estados Unidos e na Europa, e pega um pouco de tradição da Bélgica, tradição dos Estados Unidos, mas traz um pouco de novidade, experimentando com sabores novos, com ingredientes novos. A gente começa com o malte, que é o ingrediente base, né? A cevada, quando ela é maltada, que ocorre a germinação do grão para que ele exponha o interior, que é o amido. A gente pega aqueles sacos de malte, coloca nesse compartimento e ele vai, através de uma rosca, ele vai mandar o malte lá para cima e no tanque de braçagem ele vai ser misturado com água quente. Assim que ocorre essa conversão, que dura em torno de meia hora, 1 hora, a gente quer deixar para trás o bagaço do grão e mandar esse líquido açucarado, que se chama de mosto, mandar para a fervura, que é onde esse mosto vai ferver e a gente vai adicionar o lúpulo, que é o principal ingrediente que dá sabor à cerveja. Dependendo do tipo de lúpulo que você adiciona, você tem os aromas ou florais, ou herbais, ou frutados. A gente ferve o líquido, torna ele estéril, sem nenhuma contaminação. Então esse mosto está pronto para ser mandado para o fermentador, para ser adicionado o levedo. Mas o levedo ele tem certas condições de temperatura que são ideais para que ele trabalhe, porque ele é um ser vivo. E aí vai variar de levedo para levedo qual é a temperatura ideal que ele vai trabalhar, mas é em torno de 20, ou de 10, 15, 20 a 30 graus, e deixa ele fermentar. O que acontece? O levedo vai comer os açúcares e vai transformar em álcool e gás carbônico. Quando você tem muito malte e a quantidade de água é menor, você tem uma concentração maior de açúcares, e esses açúcares vão ser convertidos em álcool pelo levedo. Então, mais açúcar, mais álcool. Lager é o tipo de cerveja mais comum que se encontra hoje em dia. E é um estilo de cerveja que se tornou muito famoso porque no início do século XX era a primeira cerveja que conseguiu standardizar com um padrão muito igual, que pudesse ser mandado para todos os lugares do mundo e que tivesse um sabor mais padrão, que se pudesse alcançar as massas. Então foi a primeira cerveja que alcançou as massas mesmo. E era uma cerveja que tinha uma aparência muito bonita, né? Cerveja clara e isso no copo de vidro fez uma impressão muito boa no início do século XX. O que a gente está trazendo hoje não é uma guerra contra a lager, não é isso. A gente faz lager também. A gente quer trazer estilos que foram abandonados, que foram extintos, criar estilos novos e criar variedade. Uma ale é uma cerveja que vai depender do tipo de fermentação que é feita, né? Então, o levedo que faz uma cerveja ale é um levedo que trabalha numa temperatura um pouco maior do que a lager, então ele vai gerar alguns outros sabores, alguns outros aromas que são mais
algumas vezes mais frutados ou mais condimentados, como a gente define no mundo cervejeiro, né? Pela aparência não tem como perceber isso. Conhecendo mesmo. A gente se refere sempre a lager clara, mas existem lagers escuras também. O Stout é uma cerveja escura, nascida na Inglaterra, que ela é escura e tem sabores de torrado, de café torrado por causa do malte torrado. E a gente abre todos os sábados para o público e a ideia é que as pessoas tenham condição de vir na fábrica, ver como é que é por dentro e tomar a cerveja direto das torneiras, que é a maneira mais fresca de tomar cerveja, né? A cerveja acabou de sair. Aí é uma boa chance para convidar alguém e tal, e para poder mostrar a fábrica um dia bonito desse. O ambiente é tão importante também para poder a pessoa ter uma experiência legal. Vou até te mostrar aqui o lúpulo que a gente está plantando. Não para usar para cerveja, porque é muito pouco. Dentro de 1 ano, 2 anos, ele vai ocupar toda a entrada, né? Fazer um arco aqui. Como um bar normal, a gente tem 10 torneiras de cervejas diferentes, que a gente coloca as cervejas que a gente faz regulares, né? E as cervejas novas também, que a gente lança aqui. Algumas versões mais especiais que tem somente no bar. Bom, né? Bom depois do trabalho. No trabalho é ruim, porque você tem que ficar provando e às vezes quando você não quer, né? Você não quer ficar tonto no trabalho, mas depois do trabalho a gente senta aqui fora de vez em quando e toma umas e é bom pra caramba. Esse aqui é a Gamma Ray, é uma cerveja que a gente mais vende, né? A cavalo de batalha, é uma American Pale Ale, ela é 5,4% e traz alguns maltes caramelados que balanceiam o amargor, né? Que é um amargor mais pronunciado. Então a cerveja lager clara, normal. Você tem sabores vindo do lúpulo que são mais pro cítrico, frutado, digamos, de limão, laranja, contrabalanceando com os maltes caramelados que dão um certo corpo na cerveja. Cheers!